Bom dia, bom dia, bom dia, mas muito bom dia mesmo. Estamos ao vivo aqui pelo canal do Instagram, @MarcosRonan_Nascimento, trazendo o movimento MID, que é o momento de intimidade com Deus, onde conectamos nosso espírito ao Espírito de Deus e através da leitura dos livros da Bíblia podemos receber mais um dia, o dia que Ele preparou para cada um de nós. E essa conexão com Deus acorda o nosso espírito pela manhã, e a nossa obrigação é agradecer, louvar a Deus por mais uma oportunidade de podermos abrir o olho, levantar da cama e contemplar um novo dia. Então a nossa oração ao Pai, agradecendo por isso. 7 palavrinhas é o suficiente já para você se conectar com Deus logo pela manhã. Ditas dessa forma: muito obrigado, Pai, por me abençoar antes, porque antes mesmo de você abrir o olho para viver um novo dia, Deus já abençoou esse dia para você. Então, se você tem a oportunidade de estar vivo hoje, abrir o olho, levantar da cama, agradeça ao Pai por mais essa oportunidade e faça aquilo que Deus colocou de propósito na sua vida. Faça hoje, não deixe para amanhã, não adie as mudanças que você tem que fazer, né? Aquela história de segunda-feira eu começo a fazer regime, segunda-feira eu começo a caminhar, segunda-feira eu vou para a academia, segunda-feira eu vou fazer um regime, né? A tal da segunda-feira que nunca chega. Então, o dia de hoje é o dia de fazer aquilo que tem que ser feito, né? Novos projetos de vida, tudo que você deseja para a sua vida, comece a fazer hoje, não deixe para amanhã. E nessa conexão com Deus, com o Espírito de Deus, a gente tem o propósito de estar retirando dos livros da Bíblia ensinamentos, conhecimentos para aplicar na nossa vida. Nós estamos lendo essa semana o livro de Lucas, que é o 22º livro da Bíblia, Novo Testamento. E aqui nós conhecemos as histórias de Jesus, de João Batista, né, que antecedeu a vinda do nosso Mestre Jesus para preparar o caminho para o seu reinado. Vamos então ler aqui rapidamente o capítulo 2 do livro de Lucas. E no versículo 1 assim está escrito: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz a seu primogênito. Envolveu-lhe em panos
e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta de seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Versículo 10. Vou tomar nossa água, limão, mel e açafrão. Um santo remédio. A garganta está dando sinal aqui de que está arranhando, né? Está incomodando um pouquinho. E a gente já entra com a nossa bateria de nosso coquetel, nosso remédio natural. Vamos dar continuidade aqui na leitura do capítulo 10 de Lucas, capítulo 2 do livro de Lucas, versículo 10. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. A palavra, uma das palavras, textos mais repetidos na Bíblia, não tenham medo. Apliquem isso na sua vida. Não tenham medo. Continuando aqui. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e a paz na terra aos homens, aos quais ele concede a seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Contemplando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Contemplando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele.
fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer, conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e o louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparastes à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa. Havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. E, então, permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus jesuando e orando dia e noite. Versículo 38. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino e a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontraram. Voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos o que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais ouviram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isso?
seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Jesus era obediente a seus pais. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Versículo 52 finaliza aqui o capítulo 2 do livro de Lucas. E nesse capítulo, Lucas vem trazendo o nascimento de Jesus, a graça que aqueles pastores receberam do céu quando os anjos do Senhor os anunciaram o nascimento de Jesus, que seria a redenção de todo o povo. E conforme as leis de Moisés, os meninos nascidos de sexo, os filhos nascidos de sexo masculino deveriam fazer a circuncisão no 8º dia e depois ser abençoado e entregue lá para que se oferecessem 2 sacrifícios, que poderia ser rolinhas ou pombinhas, para seria o batizado de Jesus para o Senhor. E conta aqui também sobre quando ele estava na casa do Senhor e já com 12 anos falando das coisas do alto, e as pessoas ficavam maravilhados com a sabedoria que aquele menino já apresentava. Então o reinado de Jesus Cristo aqui na terra durou 33 anos. Aos 30 anos começou realmente o seu apostolado, como diríamos assim. Foram 3 anos que ele fez curas, que ele ensinou ao povo, que ele formou seus discípulos para divulgar a boa nova. Mas durante a adolescência, Jesus já apresentava as suas qualidades no conhecimento e na entrega do seu coração ao Senhor, ao Pai. Então Lucas vem nos trazendo esses detalhes de como Simeão, por exemplo, que era um idoso, um velho mas era uma pessoa de Deus, e as Escrituras estavam escritas que aquilo iria acontecer, porque ele recebeu dos anjos dizendo que não morreria antes de ver a consagração do Senhor. E Simeão foi o que abençoou Jesus lá na circuncisão, e fala, ele determina que ele seria um homem que iria dividir corações, mas que era o Salvador do mundo. E fala a Maria, olha, ele já lá ainda bebê, que Maria iria sentir no seu coração como se fosse uma espada atravessando o coração dela. Já 30 anos, mais de 33 anos, porque ele era bebê, já estava a profecia, porque Deus já tinha escrito, já tinha programado tudo aquilo. E Simeão foi responsável por falar que ela sofreria, como
se tivesse enfiando uma espada em seu coração. E o sofrimento de Maria ao ver Jesus sendo crucificado, né? E a morte de Jesus. A dor que Maria, mãe de Jesus, sentiu, mas sabendo que ali estava sendo cumprido a vontade do Pai. E então tudo isso já era anunciado, está escrito nos livros da Bíblia desde o princípio. A programação que Deus fez para a vinda do nosso Mestre Jesus. Então é muito conhecimento que a gente adquire daqui para saber que no dia de hoje Deus já preparou esse dia já estava programado para acontecer. Então que nós estejamos conectados na mesma frequência de Deus, né, do nosso Pai, para que a gente esteja preparado para as dificuldades, para as alegrias, né? A gente busca alegria, busca conforto, busca coisas boas para cada um de nós, mas que nós estejamos preparados para os momentos difíceis, para as tribulações em que devemos passar. Isso aí, na vida de cada um, faz parte do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento espiritual. E que você esteja preparado para isso também, conectado sempre com o Pai, nosso Pai, único Deus, né? E que a gente esteja realmente nessa frequência, preparado para divulgar a palavra de Deus, transbordar na vida de outras pessoas esse sentimento, esse propósito, né, que é não deixar aquilo que foi escrito esquecido na vida, principalmente dos nossos filhos, né, e a gente conseguir transbordar isso na vida de outras pessoas. Então, esse é o propósito do nosso momento de intimidade com Deus. A garganta hoje não está muito boa. Mas nós seguimos em frente. Uma excelente quarta-feira desse dia que se inicia, né? Um dia que a gente teve a oportunidade de abrir o olho, dia 18 de junho de 2025, né? Nós, 6 horas e 24 minutos, nós vamos estar encerrando aqui o nosso momento de intimidade com Deus. Façam um excepcional dia. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau.